que muito tem se falado é do Kaká. Ele teve no Faustão, ele deu entrevista esses dias no CT e tá rondando São Paulo. O que você acha disso? Acho que para 2017 é impossível. Impossível. Porque ele tem contrato com o Orlando City até dezembro de 2017. Então, o Orlando City não vai... uma decisão aí para ele voltar especialmente para São Paulo. O Orlando City não vai abrir mão de sua principal estrela, um cara que atrai mídia, um cara que leva público ao estádio, e era o grande investimento da história do Orlando City. A partir de dezembro de 2017, com o fim do contrato dele, aí são duas opções: a renovação do contrato dele com o Orlando City ou a volta ao Brasil. E aí o Kaká tem dito insistentemente que quer encerrar a carreira no São Paulo. Diante disso, é de se imaginar que a partir de dezembro de 2017 o nome do Kaká passe a ser a bola da vez para o São Paulo para a temporada de 2018. O interessante é que houve uma matéria nessa semana que o Calleri teria pedido ao São Paulo 1 ano, o que também daria o mesmo dezembro de 2017. Você tem alguma informação oficial sobre isso? O Calleri foi emprestado ao West Ham. Um grupo de investidores pagou 12 milhões de euros e o contratou do Boca, com a expectativa de que ele fazendo uma grande Libertadores pelo São Paulo, ele se valorizaria e seria vendido por mais dos 12 milhões de euros. Bacana, sim. De fato, o Calleri fez uma ótima Libertadores, terminou como artilheiro da competição. Só que as propostas não vieram. As propostas que chegaram eram sempre muito próximas dos 12 milhões de euros que esse grupo de investidores pagou. Então, eles julgaram que não seria interessante vender o jogador e acabaram emprestando o Calleri para o West Ham. O problema é que o Calleri quase não joga no West Ham. Chegou a ser utilizado até no time sub-23. Exatamente, isso deixa triste. E aí o Calleri começou a cogitar outras alternativas, liberou o pai dele para negociar com o São Paulo. Só que ficou muito claro para o grupo de investidores e também para o Calleri que um retorno para o Brasil agora, Laila, é a confirmação de que ele é um jogador que não dá certo na Europa. Aquele jogador que vai, passa 6 meses e volta, fica com uma faixa de jogador que não dá certo na Europa. E ele vai restringir o mercado dele para a América do Sul. Por isso eu imagino que ele pediu mais 1 ano, que ele quer dar certo na Europa para depois pensar em voltar à América do Sul. Mas se ele der certo na Europa em mais 1 ano, Laila, também não vai voltar para o São Paulo. Em 1 ano, ele deve ficar lá mais um tempo. Isso. Aí ele vai fazer a carreira dele lá para voltar eventualmente em fim de carreira. E Jorge, me diz uma coisa, Rodrigo Caio, agora que ontem eles não aprovaram essa antecipação da Globo, você acha que podem vendê-lo para fazer dinheiro? O que você acha? O presidente Leco tentou aprovar, junto ao Conselho Deliberativo, uma antecipação de 40 milhões de reais de uma cota da TV aberta, de um contrato que começa em 2019, além de 20 milhões de reais de luvas pela assinatura do contrato. O Conselho Deliberativo reprovou esse pedido, então São Paulo precisa de dinheiro, apesar de já ter pego 60 milhões de reais de antecipação de luvas por um contrato de TV fechado, recentemente. Tudo bem. Então dá para imaginar sim, Laila, que o São Paulo vai precisar vender algum jogador para fazer caixa, para fechar o ano relativamente em dia e para ter dinheiro para montar o time da próxima temporada. Desculpa te interromper, mas a venda do Oscar, a gente não leva algum dinheiro? Leva, deve. O Oscar está sendo negociado do Chelsea para um time chinês, algo em torno de 58 milhões de euros. O São Paulo deve ficar com 6 milhões de reais. Já é algum dinheiro em caixa. Sim, mas não é o dinheiro que vai resolver o problema do São Paulo. Com certeza. O São Paulo, só para que o torcedor do São Paulo entenda, o São Paulo fala em 14 milhões de euros pela venda do Rodrigo Caio. São Paulo é dono de 80% dos direitos econômicos, 10% são dos familiares do Rodrigo e outros 10% de um ex-funcionário do Tricolor. Então a gente está falando de algo em torno de 11, 12 milhões de euros para o São Paulo. Mas 11 milhões de euros é muito dinheiro. Só que até agora não houve nenhuma proposta na casa de 14 milhões de euros. Na metade do ano, o Hamburgo chegou a 11 milhões de euros, o Sevilha chegou a 10 milhões de euros. Há um movimento indicando que o PSG pode fazer uma proposta próxima dos 14 milhões de euros. É o jogador que tem mercado para o que o São Paulo precisa, o que o São Paulo quer, que é um valor bem alto. O Cueva chegou a ser especulado, não imagino que possa virar alguma coisa. Mas o Rogério não pediu para manterem o Rodrigo Caio? Foi um pedido do Rogério Ceni. O Rogério quer jogar, Laila, isso é importante. O Rogério quer que o São Paulo jogue marcando pressão no campo de ataque. Com intensidade. Com muita intensidade. Essa é a palavra que vai definir os treinos do Rogério.
Quando você marca avançado, você precisa que todas as linhas estejam muito próximas. Os atacantes atacam, os meios campistas se aproximam e os zagueiros não podem ficar distantes. Além de serem jogadores de dinâmica, eles precisam ser rápidos, que é exatamente a característica do Rodrigo Caio, por isso a pedida do Rogério. Mas aí, Laila, o presidente vai falar: ô, Rogério, a gente precisa pagar as contas, eventualmente se você quiser reforços eu vou precisar desse dinheiro, então você vai precisar me entender caso apareça essa proposta de 14 milhões. É um excelente momento para tentar utilizar a base. Você sabe como que tá isso, a transição da base pro profissional? E aí tá um dos pontos bem legais do Rogério Ceni. O Rogério, antes mesmo de ser apresentado como técnico, passou 15 dias mergulhado no CT de Cotia, para conhecer todas as categorias de base, o funcionamento, muito legal, métodos, treinos, conversando com os treinadores, observando os garotos. Isso pouquíssimos técnicos no Brasil fazem. Outro dia eu estava participando de um evento com vários profissionais da base, e a reclamação desses profissionais era que os treinadores dos times principais nem olhavam para treino, mal sabiam o que acontecia. A única exceção era o Dorival Júnior no Santos. Não à toa, o Santos é quem mais revela atleta da base. O Rogério parece que vai no caminho do Dorival em vez de ir no caminho dos outros. O Rogério está muito preocupado com o que acontece na base, e dá para imaginar sim a base do São Paulo continuando a revelar vários garotos. A temporada do time sub-20 foi sensacional. Foi sensacional, e isso me deixou otimista, porque quer dizer que o São Paulo pode se tornar então uma potência, de repente revelando esses garotos. Sub-20 assim, vem com tudo. O São Paulo tem a obrigação de se tornar uma potência, porque o São Paulo gasta 20 milhões de reais por ano com a base. Entre custos de Cotia, os salários, o alojamento. É um custo muito alto, então requer um retorno. Esse retorno pode vir com essa categoria sub-20 que venceu a Copa do Brasil, venceu o Campeonato Paulista, venceu a Libertadores da América. A temporada do time sub-20 foi excelente. Foi excelente, é muito otimista de verdade para o São Paulino. Para fechar, o Rogério está indo para o Catar? O Rogério, atacante que estava emprestado ao Sport, tem uma proposta boa do Catar. O São Paulo é dono da maior parte dos direitos econômicos do Rogério. Quando o Rogério foi emprestado ao Sport, o Sport também adquiriu uma parte. Chega a mais ou menos um quarto dos direitos econômicos do Rogério. Foi uma condição que o São Paulo impôs ao negócio. Mas deve acontecer de o Rogério ir para o Catar, é mais um dinheiro que entra para os cofres do tricolor. Apesar de que grande parte da torcida gostaria que o Rogério voltasse. Eu falei que ia fechar, mas tem uma última. E o Montijo? O Montijo é um jogador muito badalado pelo mercado já há bastante tempo. Muito especulado no São Paulo anteriormente, inclusive. Só que aí, em outros momentos, o São Paulo ou qualquer clube que quisesse contratá-lo dependeria do Xangai Luneng, o time do Montijo. Agora o contrato dele está acabando, o contrato termina em janeiro, então ele vai ficar livre. Não vai precisar mais da dependência dos chineses para que o negócio seja fechado. E agora, nesse exato momento, o São Paulo não demonstra mais tanto interesse quanto em outras épocas. Apesar de ele estar livre. Apesar de estar livre. Botafogo e Fluminense são os clubes com mais vontade. E eu conversei com o empresário do Montilho e ele falou que hoje o clube mais próximo de fechar com o Montilho é o Botafogo. Certo. Obrigada, Jorge, pela presença. Adoro quando você fala de contratações. Semana que vem a gente está aqui de novo. Manda sua pergunta aí embaixo pra gente de quem que você quer saber. E a gente responde semana que vem.